Meus irmãos, abram suas Bíblias, por favor, em Eclesiastes, capítulo 11, versículo 5. Eclesiastes, capítulo 11, versículo 5. Está escrito o seguinte: quem não achou pode acompanhar ali, na tela está refletido. Assim como é impossível entender o caminho do vento, ou o mistério do crescimento do bebê no ventre da mãe, também é impossível entender as obras de Deus, que faz todas as coisas. Meus queridos, uns dias atrás, a Esther inclusive já contou essa história na célula e no culto, mas eu vou repetir porque foi algo marcante em alguns sentidos para nós. Alguns dias atrás, a Esther precisava comprar fraldas à nossa filha Isabel. Vocês viram ali, ela dando trabalho aqui no culto, né? Pequenininha, e as fraldas tinham acabado. E o nosso dinheiro está curto. Perdi o emprego recentemente, então a gente precisava comprar essas fraldas e a gente comprou o maior pacote. Eu dei o dinheiro para a Esther comprar o maior pacote, mas a fralda mais barata. A Esther foi no mercado, comprou, só que a moça, a vendedora, não embalou o saco de fraldas para ela. E ela teve que trazer a fralda numa alça que vem nela, carregando. Ela carregou essa fralda até o meu serviço. Eu já estava saindo do meu trabalho. E aí eu falei para Esther: Esther, quando foi assim, ela me contou o que aconteceu. Eu falei assim: Esther, meu amor, quando for assim, você pede para a moça uma sacola. Às vezes ela não dá mesmo. Agora a gente vai andar com essa fralda aí, a mais peba possível, a mais pobre, e todo mundo vai ver a gente andando com essa fralda. E aí a gente saiu. Pois bem, a gente saiu do meu trabalho e estava descendo a rua. Quando a gente estava descendo a rua, uma pessoa do nada gritou: ei, ei, ei. Eu olhei para o lado assim: será que é comigo? A Esther também olhou, a mulher viu a gente olhando para ela e falou: vocês mesmos, vocês gostam dessa fralda aí? Aí minha esposa respondeu: é o que tinha. Ela falou assim: não, peraí, eu vou lá na minha casa e vou pegar mais pacotes de fraldas para você. Ela foi até a casa dela, pegou várias fraldas e entregou para nós. Nós ficamos assim maravilhados com a agir de Deus, com o cuidado dele conosco. Mesmo nas nossas dificuldades, Ele continua cuidando de nós. Mas o que eu quero salientar com os irmãos nessa noite, e a palavra será breve devido à chuva, eu acho que os irmãos não estão nem me ouvindo direito, é que enquanto eu estava reclamando do fato de não ter uma sacola para encobrir a nossa fralda pobre, isso foi aos olhos de Deus uma bênção, um plano. Porque se a fralda estivesse encoberta, aquela moça não nos ajudaria e não nos abençoaria. O que eu quero falar com os irmãos é sobre o mistério dos processos de Deus em nossa vida. O agir de Deus, que muitas das vezes a gente não compreende, mas é para o nosso bem e é para algo maior que Deus quer nos entregar para frente. Esse versículo que eu li fala sobre duas situações que os olhos humanos não conseguem compreender, que é o vento. Ninguém consegue ver da onde o vento vem, para onde ele vai. Nós podemos senti-lo em nossa face, nós podemos olhar numa árvore enquanto ela balança devido ao vento. Eu ali fui buscar aquelas mesas, atravessei a rua, fui até a Vivace, a escolinha do outro lado, senti um vento tamanho devido a essa chuva que eu pensei que eu ia voar. Está ventando demais, meus irmãos. A gente até consegue sentir, mas ver e entender da onde ele vem e para onde ele vai, ninguém consegue. E a segunda alegoria que Salomão escreve aqui no versículo 5 para nós é de uma criança crescendo no ventre da sua esposa, da mulher. Quando a Isabel estava no ventre da minha esposa, ela ficava falando para mim e conversar com a Isabel, e eu achava aquilo muito estranho, né? Porque para mim não tinha nada, só tinha uma barriga muito grande na minha frente. Ela e o cara obeso para mim era igual, porque era só uma barriga grande. Mas ela sentia o bebê dentro, ela conseguia ver os chutes,
ela via aquela vida se remoendo, né, contorcendo dentro dela, mas para mim era só uma barriga grande. E do nada, do dia para a noite, aos meus olhos pelo menos, de repente minha filha veio ao mundo. Eu encostei na cabeça dela, eu segurei ela no braço e eu fiquei maravilhado como que aquilo surgiu do nada. Surgiu de um grão de arroz e virou aquele bruto daquele bebezão ali. A gente não consegue ver um bebê sendo formado. Da mesma maneira, nós não vemos como o Senhor age. E quando a gente menos espera, as bênçãos se achegam até nós. E quando a gente olha para trás, a gente entende: rapaz, foi assim que Deus trabalhou na minha vida. É interessante nós sabermos disso, porque isso evita muita frustração e muita murmuração contra Deus. Os irmãos sabem que é murmuração, né? É reclamar: Senhor, por que isso está acontecendo? Senhor, por que eu estou passando por essa provação e dificuldade? Se eu sou um homem valoroso, se eu sou uma mulher de Deus, se eu não estou em pecado. Senhor, porque os ímpios estão bem, os ímpios estão enriquecendo e a gente está empobrecendo. A gente está doente e aqueles que são perversos estão cheios de saúde. Quem fala essas coisas não entende esse princípio que eu estou anunciando para os irmãos nessa noite. Não entende que o processo de Deus na vida do crente, daquele que Ele ama, do filho dele, é diferente. E aquilo que Ele faz para nós culmina sempre em algo maior, mesmo que a gente não entenda. Então, meus irmãos, eu quero falar de duas pequenas coisas nessa noite. A primeira é que aquilo que Deus faz é fora do alcance dos nossos olhos. E que aquilo que Deus pode fazer é muito maior que a nossa mente compreende. Nós temos que dar graças a Deus o fato de que a nossa vida não está sobre nossa responsabilidade. Isso é um grande privilégio. Sabe quem se preocupa com o que comer, o beber, o vestir, com quem eu vou trabalhar? A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 6, Jesus falando aos seus discípulos, seguidores e a milhares de pessoas que estavam escutando: quem se preocupa com isso são os pagãos. Nós que somos filhos de Deus, nós temos que buscar em primeiro lugar o reino dele e como agradá-lo, e todo o resto o Senhor vai acrescentar na nossa vida. Então, para aqueles que vivem por conta própria, essas pessoas têm muito do que reclamar, porque elas estão fadadas ao acaso, àquilo que sua força consegue produzir, mas nós não. Apesar de sermos diligentes, apesar de estarmos ali prontos para o trabalho, proativos para aquilo que for necessário realizarmos, aquilo que nós precisamos, o comer, o beber, o vestir, a nossa vida por vir, está nas mãos do Senhor. Isso é maravilhoso, a gente não tem que se preocupar com coisa alguma. Nesse aspecto, nós somos como crianças. Eu estou dando um exemplo tanto da minha filha Isabel. Ela não tem responsabilidade nenhuma. Ela está aqui se divertindo, comendo, rindo, brincando. Ela só faz isso: come, dorme e brinca o dia inteiro. Eu e minha esposa que nos preocupamos com ela, ela só aproveita. Com Deus nós somos a mesma coisa. A gente, enquanto nós estivermos debaixo dos braços do nosso Senhor, na barra de saia do nosso Senhor, nós estamos só aproveitando, nós estamos só descansando. Olha que privilégio, meus irmãos. Isso é muito bom, porque se eu sou perverso e cuido da minha filha, e tenho bênçãos para minha filha, e tenho planos para minha filha, Deus, que é incrivelmente mais poderoso, incrivelmente perfeito e verdadeiramente bom, tem planos de bênção, de nos fazer prosperar, conforme a Esther falou aqui na abertura. Engraçado, o que ela falou casa muito com aquilo que eu estou ministrando aos irmãos. Deus tem sempre o melhor para nos oferecer, e a gente não entende isso. Se a nossa vida estivesse em nossas mãos, a gente ia dar tomar cada atitude tola. Nós decidiríamos ir em locais que no final das contas tornariam em fracasso e desgraça para nossas vidas. Quantas vezes nós vemos pessoas que não seguem aquilo que Deus fala na palavra, estando em certos ambientes como baladas, como festa, como bar, e nesses locais, nessas ocasiões específicas, acontecem grandes desastres, brigas, dissensões, confusões, morte. Mas nós que obedecemos o Senhor, nós não vamos nesses locais,
E talvez alguns crentes, já vi gente crente reclamando: ah, eu queria tanto ir num bar. Qual o problema de ir num bar? São nesses locais, meu irmão, que a grande briga, a xingamento, a morte, o povo bebe, enche a cara, puxa um facão e enfia no outro. Outro dia eu vi uma história, outro dia não, já tem um tempo eu vi uma história de um cara que matou o outro por 50 centavos no bar, por causa de dívida de jogo. Olha só, meus irmãos, isso não é um ambiente de crente. E quando nós obedecemos a palavra do Senhor, que diz que as más companhias corrompem os bons costumes, e evitamos locais como esse, onde há bebedeira, onde há pecado, onde há imoralidade, nós estamos guardados pelo Senhor. Então tudo, esse é só um exemplo, mas tudo que nós fazemos, quando nós fazemos debaixo da proteção, debaixo dos princípios de Deus, nós estamos de boa, tranquilos. E coisas mais específicas da nossa vida, sobre o que eu vou, os meninos ali formaram, e hoje é um culto de ação de graças a Deus pela vida deles. Muitas vezes a gente chega nesse terceiro ano aí e fala: o que eu vou fazer da minha vida? Como vai ser meu futuro? Nós não temos que nos preocupar com isso, nós temos que descansar, porque se dependesse do Kesley, ele ia ter que pensar assim: nossa, eu vou planejar, eu tenho que juntar dinheiro para construir, para montar meu salão, mas eu tenho que comprar aquilo, e eu tenho que tirar carteira. Nossa, mas eu quero casar, como que eu vou casar se eu não tenho emprego? Meu Deus, e isso e aquilo, e isso e aquilo. A pessoa fica doida. Eu não estou falando que nós não temos que planejar, temos, é bíblico planejar, mas nós planejamos e entregamos para Deus. Olha que delícia, e Deus vai nos guiar no caminho dele bom, perfeito e agradável. E quando for a hora para ele nos abençoar, quando ele for a hora para você abrir um salão de barbeiro, Kesley, vai acontecer. Apenas confie no Senhor. Quando for a hora, Lecão, para Deus abrir uma porta de emprego, uma profissão, uma porta de estudo para você, vai acontecer. Apenas confie no Senhor. E para todos nós é igual. Nós temos que apenas planificar e entregar nas mãos do Senhor, que o melhor e no momento certo vai acontecer em nossas vidas. Lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, está escrito o seguinte: mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus, elas lhe parecem loucura, e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Então, quando nós falamos essas verdades, algumas pessoas elas ficam assim: mas Henrique, descansar? Mas entregar nas mãos dele? Mas planejar e depois apenas permanecer em oração? Isso aí não dá certo não, isso aí não é para mim. Sabe o que a Bíblia diz? Que quem pensa assim é um homem carnal e não consegue discernir a vida no Espírito. Aqueles que são amigos do Espírito Santo, aqueles que têm um relacionamento verdadeiro com o Senhor, colocam esses princípios em prática e descansam. Os irmãos estão entendendo? Porque em Isaías 55, versículo 8, fala que os planos de Deus são maiores que os nossos. Olha só: meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor, e meus caminhos vão muito além dos seus caminhos. Você pensa geralmente em adquirir uma bênção para você, um bem para você, mas aquilo que Deus tem preparado é muito maior. Os caminhos de Deus são muito superiores aos nossos. Sabe, meus irmãos, eu planejava não casar. Eu falava assim: não vou casar não, porque esse negócio de casar não é para mim, porque não tem mulher para mim, porque essas mulheres aí é tudo esquisita, vou nem casar. E se eu for casar, eu acho que vai ser só quando eu estiver bem maduro, porque aí vai aparecer alguém, mas isso eu acho que nem vai acontecer. E aí, do nada, em agosto de 2021, surgiu a Esther na minha vida. A gente ficou conversando um ano, alguns meses depois casamos, alguns meses depois ela engravidou, e agora estamos uma família aqui, servindo ao Senhor, e foi a maior bênção que aconteceu na minha vida. Eu não estava planejando, eu nem queria isso, mas quando surgiu para mim, eu agarrei, e eu vi que era da vontade do Senhor. E, meu irmão, isso é muito melhor do que ficar solteiro. Para aqueles que não são casados, é a maioria dos que estão aqui, os jovens que estão aqui, meu irmão, casar é bom demais, é compartilhar a vida com outra pessoa. Isso é muito melhor do que estar solteiro. E eu queria estar solteiro, olha como eu era tolo. Então, descanse no Senhor, entrega para Ele, que Ele vai fazer muito mais. Eu queria ter um emprego, trabalhar e ter um emprego.
Só que eu falava assim, nossa, vou trabalhar talvez de Viçosa, vou trabalhar o dia inteiro, como é que vai ser? Eu estou precisando juntar dinheiro para casar, mas eu não como isso vai acontecer? Ao mesmo tempo eu tenho que estar aqui em Paula Cândido para pregar a palavra, para ajudar a igreja naquilo que o Senhor me entregou de dons, para contribuir no reino dele. E do nada, um dia um homem me liga, tal de Igor. Alô, seu Henrique? Sou sim. Aqui, fiquei sabendo que você quer um emprego. É verdade? É verdade, sim. Você sabe onde fica a Secretaria de Educação na Prefeitura de Paula Cândido? Eu falei assim, não sei, mas eu acho. Vem cá, que eu quero conversar com você. Eu falei, beleza, estou indo aí. Era no horário do almoço, nem almocei. Desliguei o celular e fui lá. Conversei com o Igor. Falou assim, beleza, você quer trabalhar? O trabalho é esse, o salário é esse. Você quer? Quero. Simples assim. Na outra segunda-feira eu comecei a trabalhar. E fiquei lá 2 anos e 4 meses, se eu não me engano. E foi o melhor emprego que eu tive na minha vida. Trabalhava com 2 mulheres crentes, e esse meu chefe, o Igor, era um homem extremamente bondoso. Eu não sei se vocês já tiveram muitos trabalhos. A maioria aqui acho que nem trabalhou, é jovem, né? Mas é difícil encontrar um bom chefe. É difícil, normalmente o chefe é arrogante, soberbo, ele é ríspido conosco. Esse patrão meu, 2 anos e 4 meses, ele nunca foi ríspido comigo. Sabe o que é nunca? Nunca. Ele sempre foi bondoso, paciente, muito amoroso, amável. Toda vez que eu precisava faltar ao serviço, ele falava, não, Henrique, pode ir. Tinha médico, sei lá, da minha filha, 1h da tarde. Eu falei assim, Henrique, não precisa vir trabalhar hoje. Olha só. Foi uma das melhores bênçãos que eu recebi. E eu estava pensando em trabalhar em Viçosa, sei lá, trabalhar o dia inteiro. Eu trabalhava no emprego que eu trabalhava das 8 até as 4h30 só. Olha que horário maravilhoso. De segunda a sexta, olha só. É muito mais do que eu pedi, muito mais do que eu imaginei, o Senhor me entregou. E quantas bênçãos nós não escutamos de pessoas ao nosso redor, dos irmãos. Pode perguntar, pergunta aí os irmãos mais experimentados na fé, pergunta ao pastor, pergunta ao Moisés, pergunta o que eles já viveram no Senhor, quantas bênçãos já receberam do nada, quando eles não estavam planejando e se importando com aquilo, apenas buscando o Senhor e como agradá-lo, e as bênçãos vieram e encontraram eles. É assim que Deus faz. Os caminhos do Senhor são muito maiores do que os nossos. Glória a Deus por isso, amém, meus irmãos? Isso é um grande privilégio. Deus, Ele é muito superior. Deixa eu te falar, os caminhos de Deus são tão misteriosos, são tão únicos, que o ser humano não consegue compreender, que vai muito além daquilo que nós podemos imaginar, que não se limita somente a nós, a nossa raça, mas também a Satanás. Os irmãos sabiam disso? Que Satanás, ele não entende o que Deus faz em nossas vidas. Não entende. É por isso que ele tenta nos frustrar de todas as maneiras. Mas quando ele faz isso, muitas das vezes, ele está nos empurrando para mais próximo daquilo que Deus quer de nós. Ele usa Satanás a nosso favor. Eu falo isso porque tem muito crente que tem medo do capeta. Eu lembro um dia que eu estava na célula de jovens, já tem 1 ano e meio, talvez, 2 anos. E aí eu estava falando sobre demônios, sobre anjos. E quando eu estava falando sobre demônios, tinha um menino que estava na minha frente, você lembra essa imagem até hoje, muito engraçado. Eu estava falando de demônio, ele estava assim, ó. Eu estava olhando para os lados assim, ó. Que a gente estava lá num lugar alto, assim, meio escuro. Eu estava olhando para os lugares escuros assim, ó, morrendo de medo. A cara dele cheio de pavor. E eu vejo isso não só no rosto de um adolescente apavorado por Satanás, mas os crentes de maneira geral têm medo do capeta. Tem crente que não fala a palavra diabo, não fala Satanás, porque tem medo de falar, vai atrair o Satanás, pode falar diabo, inventa palavras, não, o inimigo das nossas almas, você pode falar, mas você não tem que ter medo do diabo, você não tem que ter medo de Satanás, porque Satanás está limitado, ele não consegue ir aonde Deus não permite que ele vá, meus irmãos. Isso é o que a palavra de Deus nos diz, lá em 1 Pedro 5,8, é um versículo muito conhecido, que às vezes a gente não repara num detalhe, abre aí, 1 Pedro 5,8, Carlon. Olha só o que diz: estejam atentos, tome cuidado com o seu grande inimigo, que é o diabo, que anda como leão rugindo à sua volta e procura de alguém para devorar. Olha só, ele anda
rugindo, é Satanás, é para a gente ficar atento. Ele anda rugindo aonde? A nossa, vamos? A nossa volta. Por que ele nos ataca? Ele não é leão. Você já viu um vídeo de leão na savana? Ele está nem aí para a presa dele, devora e come. Não importa se é um bicho muito grande, se é uma girafa ou se é um antílope, ele come mesmo. Por que Satanás está só à nossa volta? Porque Deus não permite Satanás tocar em nossas vidas. Ele está à nossa volta só esperando o momento da gente abandonar o Senhor. Se você abandonar o Senhor, aí ele tem permissão para tocar na sua vida. E aí ele vai lá e te atola no pecado, te atola na maldade, te atola em todo tipo de coisa ruim para a sua vida. Mas até lá, ele está só ao nosso redor, esperando o momento. Mas aí nós estamos protegidos por uma sebe, por um muro de chamas do Senhor. E o diabo é tão inferior a Deus, que um dos motivos para Deus guardar o segredo da manifestação de Jesus Cristo, até de fato ele ser manifesto, foi para jogar na cara do cão, como ele é muito mais sábio. Sabia disso? Se você for olhar o Velho Testamento, você vai ver referências sobre Jesus, sim, mas não tão claras. Você vai ver lá em Daniel que fala que o ungido será morto. Você vai ver em Isaías 53 que fala da morte de Jesus. Você vai ver lá em Provérbios que Deus tem um filho. Você vai ver, mas tudo meio escondido. E por que Deus escondeu? Vamos ler aí? Isso é muito top. Efésios 3, do 8 ao 10. Isso aqui eu acho formidável. Prestem atenção, meus irmãos. Efésios 3, do 8 ao 10. Ainda que eu seja o menos digno de todo o povo santo, recebi pela graça o privilégio de falar aos gentios sobre os tesouros infindáveis que estão disponíveis a eles em Cristo. É Paulo falando sobre a pregação do evangelho da graça de Deus revelada, e de explicar todos esses segredos de Deus, o Criador de todas as coisas, manteve oculto desde o princípio. Olha o próximo versículo. O plano de Deus era mostrar a todos os governantes e autoridades. Governantes e autoridades o quê? O Papa, o Imperador? Não. Governantes e autoridades nos domínios celestiais. Governantes e autoridades do domínio celestial é o capeta, é as potestades, é Satanás, é seus anjos, é a hierarquia maligna celestial dos anjos caídos. Por meio da igreja, as muitas formas da sabedoria divina. Então Deus joga na cara de Satanás a igreja dele. Glória a Deus por isso. Ele joga na cara de Satanás o sacrifício do filho dele e de como ele redimiu os pecadores que estavam nas mãos do inimigo das nossas almas. Meu irmão, sem Jesus você estava aqui, ó, na palma da mão do capeta. Aqui, ó, ele fazia o que quisesse com você. Mas Jesus nos salvou. E ele joga na cara do capeta. Ele não é mais seu, ele é meu. A minha igreja vai me honrar, a minha igreja vai entregar os frutos. Meus irmãos, quem é Satanás? Quem é o diabo? Por que você tem medo dele? Satanás, é a segunda coisa que eu quero falar, está a serviço de Deus. Quem que está a serviço? Sim, o reformador da igreja, Martinho Lutero, ele falava o seguinte, que Satanás é o Satanás de Deus. Ele está na coleira de Deus. Porque além do fato dele não poder ir onde Deus não deixa, não poder nos tocar, ele está só ao nosso redor, ele trabalha para o Senhor sem ele perceber. O que matou Jesus? O que matou Jesus, meus irmãos? Foram os romanos, foram os judeus. Mas os romanos e os judeus, instigados por quem? Por Satanás. Os irmãos se recordam que quando Jesus estava lá na mesa com os discípulos, na última ceia, a Bíblia diz que Satanás entrou em Judas Iscariotes. Está lá na Bíblia. Satanás entrou em Judas Iscariotes e foi trair Jesus. Então Satanás estava ali tramando matar Jesus. Então esse é o Filho de Deus, é isso. Então é isso que Deus estava escondendo. Ele pensava que era só isso. Então vou matar ele. E ele deve ter achado estranho. Uai, foi fácil assim, matou. Só que ele não esperava que ao terceiro dia Jesus ressuscitou. E que essa morte aniquilava todos os nossos pecados no corpo morto dele lá. Foi só depois que Satanás foi entender que naquela morte, a morte do Filho de Deus foi na verdade a grande derrota dele. Imagina o desespero de Satanás. Enquanto todo mundo estava assim,
comemorando a morte de Jesus, os romanos, os judeus, Satanás devia estar em desespero. Então era isso, o que eu fiz? Satanás trabalhou para Deus sem ele saber. E Satanás faz isso direto nas nossas vidas. Ele nos toca. Em alguns momentos ele nos toca. Sabia disso? Satanás só pode tocar em você por 2 motivos. Primeiro, como eu já falei, se você dá lugar, se você dá brecha. O que é dar brecha? O que é dar lugar, Henrique? Eu pequei, então Satanás toca na minha vida. Não. Você está em pecado, aí dá brecha na vida. Qual a diferença de pecar e estar em pecado? Acho que os irmãos já sabem. Tem uma diferença entre errar no caminho e viver no erro. Uma coisa é você tropeçar, se arrepender e continuar. E a vida do crente é essa, a gente vai tropeçar várias vezes. E tudo bem, desde que você se arrependa e continue evoluindo, rumo a Cristo. Cada vez que você vai mais fundo no relacionamento com Jesus, você vai errando menos. É a vida normal do crente. Então você não tem que estar no desespero. Meu Deus, eu pequei, agora Satanás vai tocar na minha vida. Não é assim que funciona, meu irmão. Satanás toca na sua vida se você desistir de Jesus. Enquanto você estiver em Jesus, mesmo tropeçando, mesmo pecando, o Espírito Santo vai estar te convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Enquanto você estiver se arrependendo, chorando, você está no caminho. Mas se você desistir, quer saber, acho que não dá para mim, e desistir e continuar pecando, aí sim, aí Satanás pode tocar e vai te devorar, vai te destruir. Agora, a segunda maneira de Satanás tocar é se Deus permitir que ele toque. Mas Deus, um Deus tão bondoso, amoroso, vai permitir que o inimigo das nossas almas toque em mim? Sim. Para exatamente fazer isso que eu tenho falado para os irmãos, trabalhar a nosso favor sem ele entender. Satanás, ele é um vilão de filme. Já viu uns vilão de filme que quer fazer mal de qualquer maneira? Vou fazer mal. Ele vê a oportunidade de fazer mal, ele quer fazer mal, mas ele não entende que isso vai culminar no nosso bem e na glória de Deus. Os irmãos podem ver isso na vida de Jó. Lê lá a história de Jó. Um dia o Senhor estava no trono dele, está escrito lá no primeiro capítulo de Jó, e Satanás veio se apresentar no trono de Deus. Por que, Henrique, Satanás só apareceu lá? Porque Satanás presta conta a Deus de tudo que ele faz. Satanás, como eu falei, é o Satanás de Deus, está na coleira do nosso Senhor. E Deus falou assim: Satanás, onde você estava? Eu estava andando e rodeando pela terra. Ah, é? Então você viu meu servo Jó. Não tem ninguém como esse homem, ele é o cara. Aí Satanás falou assim: mas Senhor, também, né? Você colocou um muro ao redor dele. Esse muro está ao redor de todos nós. Você abençoa ele, tudo que ele faz, ele prospera, ele é abençoado, tem uma família, tem bens. Aí até eu, né? Aí falou assim: Satanás, toca na vida dele. Pode tirar tudo dele, só não mata ele. Aí Satanás, vou lá, levei vantagem. Você acha que Deus permitiu isso só porque para Satanás, né, instigou Deus? Vamos vencer isso também. Claro que não. Deus tinha um plano. Ele não faz nada movido a sentimentos. Nosso Deus não é movido a sentimentos, ele é movido a planos. Ele é movido à supremacia dele. Ele permitiu. Satanás pensou que era só conseguir. Entrei na mente de Deus, agora eu vou tocar naquele cara safado. Mas não, era um plano. Satanás destruiu a vida dele. Eu acho que os irmãos conhecem. Acabou com os bens, os filhos. Só deixou a esposa lá que encheu o saco dele. Meteu doença no corpo dele. Ainda enviou uns amigos endemoniados para ficar açucrinando na vida dele. Qual o final da história? Depois de muita dor e sofrimento, o Senhor se revelou a Jó. E Jó teve que passar por todo esse processo para finalmente conhecer a face de Deus. Porque ele mesmo falou, está lá no livro dele, se não me engano, no capítulo 42. Senhor, antes eu o conhecia por ouvir falar. Ele era obediente em tudo aquilo que ele escutava que era para fazer. Mas hoje, Senhor, eu te conheço. Hoje os meus olhos viram meu Salvador. Ele passou por todo esse processo para finalmente conhecer verdadeiramente aquele que ele tanto servia. E depois disso, o que aconteceu? O Senhor restituiu 10 vezes mais tudo que ele tinha, todos os bens, filhos, tudo foi restituído por Deus. Tudo. Então sim, Satanás pode tocar nas nossas vidas com a permissão de Deus e para o nosso bem, mesmo que ele não entenda, mesmo que nós não entendamos. Então, meus irmãos, não reclame pelas coisas que você passa. O que Deus permite, de alguma maneira vai resultar em bênçãos para nós.
Isso não acontece só conosco, não. Aconteceu com os apóstolos. Tem uma passagem muito engraçada que Pedro pergunta para Jesus: Jesus, né, e aí, o que vai acontecer e tal? Aí Jesus fala para ele o seguinte, Lucas 22, 31. Perdoe-me, começa agora a conversa, ó. Lucas 22, 31. Simão, então o Senhor disse: Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar cada um de vocês como trigo. Olha só, Satanás pediu permissão a Jesus para peneirar os discípulos dele. O que é peneirar? Moer esses caras. Satanás é cheio de ódio, ele quer nos destruir. Satanás quer moer vocês. Jesus falando para Pedro. Olha só, aí eu imagino Pedro pensando assim: nossa, mas como ele pediu para o Senhor que é cheio de amor, o Senhor disse não, né? Com certeza. Você não vai permitir que Satanás peneire a gente. Olha o próximo versículo, 32. Jesus continuando: contudo, supliquei em oração por você, Simão, para que sua fé não vacile. Portanto, quando tiver se arrependido e voltado para mim, fortaleça seus irmãos. O que Jesus respondeu? Pedrão, você não vai desfalecer da fé. Você vai ter que passar por isso. Porque aí você vai ter se arrependido, você vai ter, em outra versão fala que você vai ter que se convertido. Deus vai ter mostrado aquilo que deveria mostrar para você, para que você se amadureça e se torne o líder da igreja. Se torne aquele que vai pregar o evangelho aos judeus e aos gentios. Então, isso acontece com todos os homens de Deus. E essas provações, meus queridos, elas apenas destroem uma coisa em nossas vidas. Elas nos deixam muito mal, mas elas destroem uma coisa, a longo prazo, verdadeiramente uma coisa só: as nossas amarras. Os irmãos conhecem a história dos 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram lançados na fornalha ardente, a mando de Nabucodonosor? O que aconteceu? De maneira resumida, o rei da Babilônia fez uma estátua de ouro e falou que todo mundo tinha que adorar aquela estátua. Tinha esses 3 jovens judeus que estavam lá exilados na Babilônia. O que eles fizeram? Como servos do Senhor, não se dobraram à estátua e não adoraram a estátua. Nabucodonosor ficou cheio de ódio, pegou esses 3 e mandou tacar eles uma fornalha cheio de fogo, fumegando demais, fumegando tanto que os guardas que foram levar eles até a fornalha morreram queimados. E aí, depois de um tempo, eles foram ver, Nabucodonosor foi ver se eles estavam torradinhos, se eles estavam pretinhos, virado pó. Aí a palavra de Deus diz o seguinte, abre aí, Kerlo, Daniel 3, 24. Olha só, isso aqui é forte demais. Daniel 3, 24. De repente, porém, o rei Nabucodonosor se levantou espantado e disse a seus conselheiros, olhando a fornalha: não foram 3 os homens que amarramos e lançamos na fornalha? Percebam, não foram 3 os homens que, repito ali, amarramos. Repitam. Não foram 3 os homens que amarramos e lançamos na fornalha? Sim, ó rei, responderam os conselheiros. Próximo versículo. Olhem, disse Nabucodonosor, vejo 4 homens, Jesus estava com ele na fornalha, desamarrados, andando no meio do fogo sem se queimar. E o 4 homens se parecem com o Filho de Deus. Meus irmãos, até arrepio nessa passagem. 3 homens foram lançados na fornalha amarrados. Jesus esteve com eles, e a única coisa que o fogo queimou não foi o cabelo, não foram as vestes, foram as amarras. Porque o Senhor, mesmo diante das nossas provações e dificuldades, o Senhor está conosco. E a única coisa que as provas podem destruir verdadeiramente são as nossas amarras. Ah, Senhor Jesus, que amor é esse? Isso é maravilhoso, meus irmãos. Prova, que prova? O que é prova? Se eu estou do lado do meu Senhor, se a pior desgraça que aconteceu na minha vida me fez estar numa fornalha ardente com o Filho de Deus, essa na verdade é a maior bênção que aconteceu comigo. Na vida do crente não existe verdadeiramente prova, porque aquilo que acontece de ruim conosco
é sempre, sempre, sempre culmina em algo muito melhor, em bênçãos muito maiores, em bênçãos financeiras, sentimentais, de todas as searas, e principalmente num relacionamento mais profundo com o Filho de Deus. Amém, meus irmãos? Isso é motivo de dar glória. Sabe por quê? Romanos 8, 28. Eu falei isso já na minha oração. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Guarde esse versículo, Romanos 8, 28. Quando você estiver passando por alguma turbulência, lembra disso. Que mesmo que eu não entenda, mesmo que eu não saiba muito bem porque tanta doença, tanto mal se acarretou contra mim, contra a minha família, saiba disso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Meus irmãos, eu quero que fiquem de pé, por favor. Eu gostaria que vocês repetissem comigo esse versículo. Fale assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém, meus irmãos? Feche os seus olhos, vamos orar. Supremo Deus, bondoso Pai, obrigado porque mesmo passando por turbulências, por dificuldades, sabemos que o Senhor está sempre conosco. Obrigado porque a nossa vida não nos pertence, mas pertence a Ti, e isso é maravilhoso. Sabemos, Pai, que a responsabilidade da nossa vida não está na força do nosso braço e nem no acaso das circunstâncias, mas está diante da poderosa mão do Deus único e verdadeiro, supremo, justo, onisciente, onipresente, onipotente, aquele que era, que é e que haverá de vir, aquele que criou todo o universo, o cosmos, e um dia destruirá tudo com fogo e reconstruirá para os filhos dele morar eternamente junto a ele. Ó, obrigado, Jesus, obrigado porque estaremos lá. Obrigado porque o Senhor cuida de nós. Obrigado, Jesus, porque o Senhor em todos os momentos da nossa vida, mesmo a gente não entendendo, o Senhor esteve lá cuidando de nós, nos abraçando, nos protegendo, queimando somente as nossas amarras. Sabemos disso, cremos nisso, e nessa noite te damos graça, Pai, te damos graça e pedimos perdão, Pai, porque nós murmuramos, quando na verdade o Senhor estava nos abençoando. Ó Senhor, se não fossem essas provações, não aprenderíamos aquilo que o Senhor desejaria nos ensinar naquele momento. Nós não adquiriríamos, Pai, as bênçãos que hoje nós temos e somos tão felizes com elas, Pai. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus, e nos perdoe pela nossa mente limitada. Nos ajude, Pai, a não buscar entender os seus planos, apenas confiar e descansar e avançar rumo ao alvo, em nome de Jesus Cristo e para a glória de Deus. Amém.